Como sempre, com o Nuno Rogério e o José Milhazes, sendo que hoje o José Milhazes está nos estúdios da SIC em Matosinhos, não será por isso que deixará de participar, mas comecemos aqui, Nuno, por falar desta importante reunião de Ramstein. Sim, começar por assinalar que faz hoje precisamente um ano que este grupo começou a reunir-se. Formalmente chama-se Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, tem hoje 54, 55 países, países europeus, países asiáticos, países do Médio Oriente, países africanos, é bom lembrá-lo. E esta reunião de um ano foi, primeiro, estas reuniões geralmente têm um plenário, em que participam todos os delegados, e que têm reuniões bilaterais ou trilaterais, em que participam apenas alguns dos países. E alguns pontos costumam ser tratados de uma forma confidencial. Esta reunião teve, por exemplo, uma parte em que a Polónia, a Alemanha e a Ucrânia planearam fazer uma espécie de uma fábrica de reparação de tanques Leopard ou de carros de combate Leopard na Polónia, mas que depois, que era a fábrica, a oficina de reparação central, e depois tem umas oficinas locais na Ucrânia, na frente de combate. Foi uma questão importante porque a Ucrânia tem neste momento já no seu território, como foi anunciado, cerca de 100 carros de combate Leopard 2, que obviamente quando forem postos à prova vão também ter baixas e vão ter destruição e portanto precisam ser reparados. Eu gostava de mostrar esta fotografia interessante porque é uma fotografia da entrada do Ministro da Defesa ucraniano em Ramstein. Ramstein é uma base americana em território alemão. E para além dessa discussão sobre a oficina, fez-se um balanço daquilo que foi ajudado, quais foram as ajudas neste ano que passou em relação à Ucrânia. Nós estamos a falar de ajudas que atingem qualquer coisa como 55 mil milhões de euros, que é uma quantia brutal. Foi também dito que a Ucrânia... Permite-me uma curiosidade que penso que muita gente tem. Quando chegar a paz, que um dia há de chegar, sim, o que é que acontece a todo este equipamento? A Ucrânia vai ficar com ele? Este equipamento, em princípio, será equipamento que a Ucrânia vai ter para o seu próximo exército, mas ficar com ele, em princípio, vai ter que o pagar. Ou seja, este equipamento é um equipamento doado, mas não é nesta emergência, não é? Nesta emergência, mas em princípio, se a Ucrânia ficar com ele, terá que pagar, nem que seja uma quantia simbólica, e algum material que faz falta aos países doadores poderá ter que ser devolvido. Mas ouve lá, quem me dera que o cenário da guerra pudesse já ser posto com tanta... o fim da guerra pudesse ser posto com tanta clareza, mas é uma pergunta que me parece, sim, realmente óbvia. Outras coisas foram ditas. Defesa aérea, a Ucrânia quer uma defesa aérea eficiente com aviões e com mísseis que cubram várias camadas, médio alcance, curto alcance, curtíssimo alcance, longo alcance. Isso também foi decidido e fez-se uma revisão sobre o que a Ucrânia ainda precisa nesse campo, e foi dada a notícia de que não só a Alemanha, mas também os Estados Unidos já enviaram para a Ucrânia, já estão em território ucraniano, as famosas baterias de mísseis Patriot. Vamos mostrar aqui a primeira já publicitada com o chefe de Estado-Maior da Força Aérea da Ucrânia, Mykola Uleshuk, ao pé de uma dessas baterias. Portanto, eu diria que foi uma reunião extremamente importante e foi uma reunião seguida ao milímetro pelo Kremlin, cheia de prognósticos, cheia de ameaças e cheia de receios também. Falemos de receios de Putin, José Milhazes, o homem que aparentemente não tem medo de nada nem de ninguém, mas que também não parece disposto nesta altura a correr muitos riscos. Exato. Os contactos, tanto na Rússia como em termos internacionais de Putin, são extremamente limitados. No caso internacional, atingiram o grau zero, e o que é de extrema importância neste caso é que o presidente da Turquia, Erdogan, o tinha convidado para a inauguração de uma central nuclear que especialistas russos construíram na Turquia. No início, o Kremlin deu a entender que Vladimir Putin lá iria, mas hoje já se sabe que ele irá participar na inauguração através de teleconferência. Claro que eu penso que esta, digamos, ausência
real na inauguração da central atómica tem duas razões de ser. A primeira é que Putin, efetivamente, tem receio da decisão tomada pelo Tribunal Penal Internacional, embora o Kremlin tenha, digamos, desprezado, insultado, desmentido, etc., etc. O certo é que Putin não vai a um país que Moscovo considera um país, digamos, amigo. E uma outra razão que me parece cada vez mais evidente é que Vladimir Putin tem receio de abandonar o país, nem que seja por poucos dias. E se existem sósias, nesta altura não estão a ser utilizados. Nuno, entretanto, notícia dos últimos dias, ou muito se falou nos últimos dias, ou volta a falar-se, da Ucrânia e a NATO, como já se tinha falado da Ucrânia e da União Europeia. Há nitidamente aqui uma gestão de expectativas, mas Stoltenberg ontem disse uma frase que fica no ouvido, que todos os aliados querem a Ucrânia. É assim? Disse isso e não é assim. E disse uma outra coisa, disse que o lugar natural da Ucrânia é na Aliança Atlântica. Já agora deixa-me só dizer uma coisa. A Turquia, o que torna ainda mais misteriosa a não ida de Vladimir Putin, a Turquia não é signatária do Acordo de Roma sobre o Tratado, sobre o Tribunal Penal Internacional. Portanto, não estava obrigada a entregar Vladimir Putin à Justiça Internacional. E, portanto, isso mostra que o receio dele é um receio que pode ter... É mesmo de abandonar a própria fronteira da Rússia, não é? Provavelmente. Mas deixa-me só dizer que, em relação a essa frase de Stoltenberg, já há grandes críticas, porque, para já, aquilo que nós poderíamos considerar, alguns consideram uma espécie de cavalo de Troia dentro da NATO, que é a Hungria, disse logo, nós não aceitamos. Portanto, não é de todos, nós não aceitamos. A Alemanha, que é uma amiga, é uma aliada, é uma fornecedora de material de guerra à Ucrânia, também disse, a porta está aberta, mas se calhar não é vantajoso entrar já. Portanto, quer dizer, o panorama do Sr. Stoltenberg fica um bocadinho deteriorado, embora se perceba a ideia. Quer dizer, há uma espécie de simpatia, e não é só a simpatia em relação à Ucrânia, é que a Ucrânia neste momento já faz parte materialmente da NATO, porque no fundo já tem o equipamento militar mais moderno que a NATO tem e que às vezes não tem, porque, por exemplo, há um sistema de mísseis, o IRIS-T, que é fornecido pela Alemanha e que a própria Alemanha não tem. Teve que ir buscar um fornecedor porque não tinha o próprio sistema. E, portanto, materialmente faz parte da NATO. Agora, vamos mostrar aqui esta fotografia do Sr. Stoltenberg, que pela primeira vez foi a Kiev. Ele nunca tinha ido à Ucrânia, curiosamente. O secretário-geral da NATO nunca tinha ido à Ucrânia desde o princípio da guerra. Entre outras coisas, porque quis sempre mostrar que uma coisa era o apoio político da NATO e outra coisa era a entrada da NATO no conflito. Essa foi a razão porque ele não foi lá até agora. As declarações do Sr. Pistorius, para mim, foram importantes por aquilo que acabaste de referir, mas tem outra parte, que é ainda mais importante. O Sr. Pistorius disse claramente que a Ucrânia tem toda a legitimidade de atacar território russo se for atacada desse território. Ou seja, se a Rússia atacar a Ucrânia a partir do seu território, não pode surpreender se houver um contra-ataque ucraniano. Ele diz, é natural, é legal e é legítimo. Esta é a posição. Voltemos ao Zé, à SIC em Matosinhos, porque também se falou aqui, Zé, durante todo o dia, também na SIC Notícias, naturalmente, deste caso da bomba russa em território russo. O que é que se passou? Quer dizer, isto é uma situação extremamente grave. Poderia ter dado origem a uma enorme tragédia se tivesse ocorrido de dia, com pessoas na rua, mas isto parece ser falta de cuidado extremo das Forças Armadas russas e, neste caso, da aviação. Uma das questões que se coloca é como é possível que este míssil, que deveria voar, segundo os especialistas, na direção de Kharkiv, ou esta bomba, é lançada quando um avião está sobre uma grande cidade como é Belgrado. Isto é é um risco perto, digamos,
da loucura. Claro que quando isto foi anunciado, a queda da bomba, os bloggers militares russos vieram logo dizer que se tratava de um drone ucraniano, porque não lhes passava pela cabeça uma situação destas. Isto também pode mostrar algum nervosismo nos próprios militares russos quanto, digamos, à provável ofensiva ucraniana e, digamos que, esperemos que para a semana possam ser apresentados nomes de pessoas que irão ser demitidas, bodes expiatórios, neste caso, porque isto está, digamos, ter um impacto muito negativo na opinião pública russa. Mas deixa-me acrescentar, Rodrigo, são os comentários da propaganda pró-Putin na Rússia sobre este incidente. Quando estava a apresentar uma reportagem sobre este tema, uma pivô do canal Rússia 24 Horas, que é o maior canal de informação de Estado da Rússia, afirmou: a atual tecnologia bélica moderna russa permite eliminar extremistas a mais curta distância na zona da operação especial. Ora, isto é absolutamente uma afirmação ridícula, mas mais ainda, o canal de extrema-direita de Tsargrad exigiu que se respondesse a este tipo de ataques e respondesse contra os centros da tomada de decisões. Ora, neste caso, qual é o centro de tomada de decisões? Ele está em Moscovo e é no Ministério da Defesa da Rússia que teve origem este gravíssimo incidente. Já não é o primeiro, mas isto aqui deixa uma imagem muito má em relação, mesmo dos próprios russos, em relação às Forças Armadas. Portanto, tínhamos, Nuno, uma bomba que era suposto chegar a Kharkiv e que faria parte da estatística do dia na frente de batalha, mas que ficou na Rússia. É verdade, e já vamos falar nisso, porque há um pormenor técnico que eu penso que tem que ser esclarecido sobre esse assunto. Mas deixa-me só dar-te algumas notícias sobre o que é que se está neste momento a passar na frente e refiro-me aos acontecimentos das últimas 72 horas, portanto, desde o nosso último programa. Primeiro, todas as pessoas perguntam sempre o que é que se passa em Bakhmut e o mapa de Bakhmut não é radicalmente diferente daquilo que era há 72 horas. Nós podemos mostrar aqui zona vermelha, zona ocupada, zona cor-de-rosa, zona de combates. Aquela linha branca é a famosa linha ferroviária que nós dissemos que seria a nova fronteira entre forças russas e forças ucranianas e que neste momento a Rússia está prestes a passar essa linha ferroviária, se é que já não passou em alguns pontos, sobretudo no sul. Depois temos, portanto, o ocidente de Bakhmut, como era antes, enfim, nas mãos dos ucranianos, aquelas setas que têm várias intensidades. Portanto, as setas mais largas são maior número de tropas, as setas mais compridas são a maior extensão da progressão, são as vermelhas e brancas, são setas de ataques russos. Os contra-ataques ucranianos estão a azul e branco, a azul e amarelo. E, portanto, essa é a situação que nós podemos descrever de Bakhmut com grande, penso eu, com grande fidelidade às 5 horas locais de hoje, portanto, há poucas horas. Há uma diferença de 2 horas entre Lisboa e a Ucrânia, mas isto são as 5 horas locais da Ucrânia. Depois, mostrar-te um vídeo que me parece impressionante, que é um destacamento ucraniano em Bakhmut, o chamado destacamento Dmitro Korchinsky, que antes de partir para a defesa da cidade, daquilo que resta da cidade, reza ao Pai Nosso, em ucraniano. Faz parte, digamos, de uma oração maior que as unidades ucranianas geralmente ritualizam antes do combate, mas pareceu-me suficientemente importante e alegórico para podermos trazer aqui. Depois, voltamos à questão da bomba que me referias. Há 2 problemas. Primeiro, esta bomba era uma bomba especial. Repare, ela primeiro, temos aqui este fumo
que é a entrada da bomba no solo ou no subsolo, e depois ela explode 20 segundos depois dentro do subsolo. Estamos a falar de uma zona central de Belgorod. Estamos a falar de uma bomba lançada por um avião, que é um dos aviões mais modernos da Rússia, que é o Su-34, o Sukhoi 34, que é um avião, digamos assim, projeção, um caça-bombardeiro de alta capacidade, o mais caro do arsenal russo. A bomba em si parece ter sido identificada, é uma Betap-500, que é uma bomba de penetração para destruir estruturas subterrâneas e que tem cerca de 500 quilos, portanto não é um brinquedo. E, portanto, quer dizer, sendo isto a ponta da tecnologia russa, se a ponta da tecnologia russa falha desta maneira, o que é que será a baixa tecnologia? E é isso que está neste momento a preocupar os decisores militares russos. É quem é que deu a ordem, quem é que pilotava o avião, quais eram verdadeiramente as instruções do avião. Na frente há ainda outras coisas que têm que ser realçadas. A Ucrânia continua, com os meios que possui, a destruir os carros de combate mais modernos da Rússia, os T-90, que são combates, enfim, de penúltima geração. A última geração são os Armata, estes são os T-90. Aqui tens uma situação curiosa em que a Ucrânia ataca com mísseis anticarro de longo alcance os T-90, que por sua vez já estavam parados porque foram apanhados num campo de minas. Isto é a guerra que, no fundo, tu tens, neste momento, em larga parte do Donbass. Uma outra ainda mais impressionante é o vídeo que vamos mostrar a seguir. Isto passa-se em Zaporizhia. Forças especiais ucranianas, o que eles chamam os SSO, que regressam a uma trincheira, que nos aparece ali, para recuperar um camarada morto. Ou seja, eles tinham estado nesta trincheira, foram, no fundo, expulsos, tiveram que retirar, deixaram lá um homem e regressaram para o recuperar. E são combates perfeitamente surrealistas, feitos a curtíssima distância, quase combates corpo a corpo, em que nós vemos as pessoas separadas por metros. E esta é a situação em Zaporizhia, que é um dos sítios onde se diz que, se houver uma contraofensiva, será talvez uma das zonas principais. Quanto ao material que a Ucrânia está a receber, os AMX-10 franceses, o AMX-10 RCR, são, no fundo, carros de combate de rodas, ligeiros, e eles adicionaram, os ucranianos adicionaram este vídeo e esta música, só um bocadinho. Obviamente que é a Marselhesa sintetizada e é uma forma de agradecer à França o envio destes cerca de 40 carros de combate. Os ucranianos, entretanto, como ainda não receberam todo o material que precisam, estão a trazer outra vez para a frente material de origem russa modernizado, e temos também um vídeo sobre isso. Aqui estão os T-80 e os T-72 modernizados pela República Checa. Aquela bandeira vermelha e preta, era a bandeira do chamado exército insurgente ucraniano durante a Segunda Guerra Mundial e volta também aos campos de batalha. E, portanto, em síntese, é isso que está a passar. Mas estes tanques, isso é que eu não percebi, são réplicas ou são tanques antigos recuperados? Não, são carros de combate antigos recuperados. Quando eu digo antigos, são carros de combate que entraram ao serviço nos anos 80, nos anos 90. São de outras guerras, por assim dizer. Que têm, no fundo, nova blindagem, têm novos sensores, têm novos óculos de visão noturna, têm novas peças, às vezes nova munição, e, portanto, são, se quiseres, digamos, imagina um Volkswagen com motor Porsche. Pronto. Zé, voltamos a ti, porque costumas trazer muitos casos de tentativas de reescrita dos próprios livros de história, e hoje fala-se da capital da Ucrânia. Exato. Quando todos nós pensávamos que a primeira capital daquele Estado que mais tarde veio a estar na origem de 3 Estados e de 3 povos, ou seja, a cidade de Kiev, ou Kiev, como dizem os ucranianos, os manuais escolares russos vêm, digamos, alterar esta perspectiva e retirar a palavra Kiev, que antes estava no manual. Por exemplo, há uns famosos anais, que é Crónica dos Tempos Passados, que é um dos documentos fundamentais para a história da Rússia de Kiev. Nos manuais anteriores diziam, e bem, que ele foi escrito, esta obra foi escrita pelo monge Néstor do Mosteiro das Grutas de Kiev. Na nova versão,
fala-se simplesmente do monge sem lembrar o lugar onde ele estava. Nos manuais escolares anteriores afirmava-se que o príncipe Vladimir batizou o seu povo em Kiev. Nos atuais fala-se apenas em capital. E no manual de história da Rússia, por incrível que pareça, é até alterada a data da fundação da Rus de Kiev. Há uma máxima russa, eu não sei se já citei aqui, mas que é, digamos, muito sintomática e que mostra este tipo de atitude do poder na Rússia face à história. Dizem os russos que o futuro da Rússia é sempre radioso, mas o seu passado é imprevisível. Nuno, falávamos há pouco da frente militar, da qual temos que indo sempre fazer as atualizações, mas há, como sempre, grandes movimentações também na frente económica. Sem dúvida. Eu não queria voltar à velha frase que o dinheiro é o nervo da guerra, mas o dinheiro é necessário para, entre outras coisas, reconstruir a Ucrânia. E é o dinheiro que está também envolvido nas sanções à Rússia, é o dinheiro que está a ser passado clandestinamente por intermediários russos, enfim, tudo isso, no fundo, entra, de certa forma, nesta frente. Uma primeira notícia que gostava de dar é que, segundo os cálculos da Agência Internacional de Energia, a Rússia perdeu este ano 48% das receitas na venda de petróleo. Apesar de estar a recuperar na venda de petróleo, como tem que o vender mais barato, perdeu cerca de 48%. Ou seja, 48% menos em vendas de petróleo é muito dinheiro, ou muito menos dinheiro, se quisermos assim. Outro pormenor importante, tu tens seguido esta saga com especial relevância. Como sabes, houve muitas empresas que no princípio da guerra, empresas ocidentais e outras, e japonesas, etc., decidiram sair da Rússia. Houve dois tipos de empresas que decidiram sair, anunciaram e saíram. E houve aquelas que decidiram sair, anunciaram, mas ainda não saíram, ou demoraram um tempo a sair, porque havia acordos a celebrar, havia contratos que tinham que ser cumpridos, havia necessidade de saber a quem é que eu passo isto, quem é que fica com isto. E houve aquelas que assobiaram para o lado e mantiveram os negócios. Falaste muitas vezes desses Exatamente. E estas são as empresas que saíram esta semana. Algumas pessoas julgavam que elas já lá não estavam, mas ainda estavam, e só esta semana é que cancelaram, no fundo, a sua presença na Rússia. A Mercedes-Benz, a Volkswagen, a Yumi Brands, que é a dona do Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, etc., a Duracell, das baterias, portanto, a Rússia, pelo menos deste ponto, fica sem pilhas, a Henkel, que é uma empresa alemã de produtos químicos, a Continental dos pneus, mas, digamos assim, o grupo alemão da Continental, e a Heineken da cerveja. Portanto, estas empresas já não estão na Rússia e, obviamente, que são para a Rússia uma perda do ponto de vista do consumidor russo, sem dúvida. E é importante dar esta notícia. Gostava também de referir que se deu hoje em Kiev o encontro das cidades e das regiões da Europa solidárias com a Ucrânia. São, no fundo, presidentes das câmaras de várias cidades do mundo, de cidades europeias, que vão, no fundo, ajudar a reconstruir as cidades ucranianas. Por exemplo, calcula-se que Kharkiv demora 3 anos a ser reconstruído. Calcula-se que Kiev precisará apenas de uns meses. Outras cidades têm que ser reconstruídas do zero e podem levar dezenas de anos. Mas, portanto, foi interessante esta reunião. Esteve lá, por exemplo, a Presidente da Câmara de Paris, a Anne Hidalgo, esteve o açoriano Vasco Cordeiro. Tiveram vários dignitários de vários países do mundo europeu, que prometeram realmente a reconstrução. E a senhora Hidalgo veio dizer uma coisa, veio dizer que se ainda houver guerra em 2024, ela acha que não vai haver atletas russos nos Jogos Olímpicos de Paris. Pronto. Ainda na frente económica, só para te dizer, para além daquele anúncio que há bocado demos, de que o G7 quer, no fundo, impedir todas as exportações e importações da Rússia, portanto todas, não são algumas, são todas, portanto mesmo os produtos ditos civis, para sufocar economicamente a Rússia. No meio disto tivemos uma notícia chocante,
Isto é o Ministério, é a Agência de Exploração de Minerais da Rússia, a Rosnedra, que veio anunciar com toda a desfaçatez uma coisa curiosa. E é curioso que isto seja anunciado por alguém que sempre protestou contra a exploração do neocolonialismo em África, exploração de minerais em África por potências imperiais. É que esta agência veio anunciar que está aberto o concurso para a exploração de minerais nas zonas ocupadas da Ucrânia. Portanto, as zonas que a Rússia anexou à Ucrânia, neste momento estão abertas à exploração de minerais. As primeiras licenças vão para a exploração do sal, a exploração do ferro e a exploração do carvão. Isso é quase como quem abre o jogo sobre a verdadeira intenção de tudo isto. Sem dúvida. E quem anuncia, afinal, sim, é verdade. Nós vimos pilhar isto. Não é outro o objetivo. Zé, um dos setores que tu segues com muita atenção, como temos visto este ano, é de alguma agitação da classe artística russa que tenta, através da sua arte, ir lutando, pelo menos, contra o panfleto de Putin, não é? É verdade. Um grande número de intelectuais, artistas, etc., que se manifestam contra a guerra e tiveram que ficar calados, ou estão na prisão, ou estão exilados. Neste caso, este jovem ariano, chamado o nome artístico de xamã, que significa feiticeiro, veio estrear um novo clipe que se chama Nós e que foi filmado na Praça Vermelha, ou seja, no coração da Rússia. Quanto à letra, não há nada de, digamos, novo. Ele já era conhecido por cantar uma canção do Sou Russo, sobre o orgulho nacional. Agora vem-nos dizer que a Rússia nunca será vergada, que nunca irá viver de joelhos, que connosco está a nossa terra livre para sempre, connosco está a fé e o amor, connosco está Deus. Mas eu gostaria de chamar a vossa atenção para a estética do vídeo. Se vocês olharem atentamente para a roupagem deste cantor patriótico, entre aspas, muito popular, se lhe tirarmos a braçadeira ou substituir a braçadeira russa, tricolor, e colocarmos uma braçadeira vermelha com uma cruz suástica, isto poderá passar por uma canção neonazi. E não sou eu só que o digo, alguns observadores, depois de verem este vídeo, encontraram uma analogia interessante que vale a pena lembrar, que este jovem loiro, sublinho outra vez, ariano, sangue também puro, deve ser muito puro, faz lembrar o rapaz nazi do filme O Cabaré, de Bob Fosse, que interpreta a canção O Futuro Pertence-nos. Se for possível ouvir só um bocadinho e um pouco mais alto, nós vemos que a estética atual russa e a estética nazi não estão separadas. Por outro lado, parece também apenas uma mazota canção do Festival da Eurovisão, não é? Valha-nos isso. Tiraste as palavras da boca. Pelo menos o Zé levou a fasquia que trouxe Bob Fosse e o Cabaré a este estúdio. Com que terminamos? Grande filme. Olha, terminamos com o seguinte. A Rússia tem feito vários segmentos de publicidade para incentivar os jovens a alistarem-se nas Forças Armadas gloriosas que estão a invadir e a agredir a Ucrânia. Bom, e alguns dos vídeos eram, no fundo, isto. Eram pessoas que trabalham em trabalhos normais que, de repente, se transformam em soldados para ir lutar e invadir o povo ucraniano. Bom, os ucranianos, que são muito bons na publicidade também,
subverteram este vídeo e fazem o contrário. Pedem àqueles que são agora soldados que voltem às profissões iniciais, porque, segundo aparece no vídeo, eu não quero matar crianças, eu não quero decapitar ninguém, eu não quero ser responsável pelos crimes de guerra de Putin, sou um ser humano, por favor, ser também um ser humano. É este o vídeo que eles neste momento estão a fazer nesse sentido. Importa que as pessoas percebam que isto é a desconstrução do vídeo da propaganda russa, já com uma visão, esperemos nós, para novos tempos, tempos de paz. Nuno Rogério, José Milhazes, Até à próxima. bom fim de semana. Obrigado. E até à próxima.